O sinal fechou, obrigando o Mercedes-Benz preto a parar na congestionada Avenida Paulista. Mateus Herrera suspirou com impaciência, batucando no volante com dedos nervosos enquanto checava seu relógio de platina. A reunião com os investidores japoneses começaria em 20 minutos, e o trânsito de São Paulo parecia conspirar contra ele. O interior climatizado do veículo contrastava brutalmente com o calor que castigava a cidade naquela tarde de junho. Pelos vidros escuros, Mateus observava distraidamente o burburinho urbano, camelôs apregoando suas mercadorias, executivos apressados atravessando entre os carros e crianças. Crianças que limpavam para-brisas por umas moedas. Uma batidinha em seu vidro o tirou de seus pensamentos. Instintivamente, Mateus franziu a testa e negou com a cabeça sem olhar diretamente. Detestava aquele hábito dos limpadores de para-brisa de abordar os carros nos semáforos. No entanto, a batida persistiu, mais decidida desta vez. Irritado, virou a cabeça para encarar o intruso, preparado para uma resposta mais ríspida. O tempo parou. Não era um limpador de para-brisa. Era um garoto de uns 8 anos, magro como um graveto, com roupas surradas e grandes demais para seu corpo miúdo. Mas não foram suas roupas que paralisaram Mateus. Foram seus olhos, enormes, escuros e profundos, emoldurados por cílios espessos. Olhos que ele conhecia. Olhos que o observavam de um rosto que parecia um espelho distorcido de seu próprio passado. O garoto não segurava um pano sujo, nem um borrifador com água e sabão. Suas mãos pequenas e sujas permaneciam vazias, mas determinadas. Então, pronunciou uma palavra que sacudiu o mundo de Mateus até seus alicerces. Pai. A palavra flutuou no ar como uma sentença. Mateus soltou uma risada nervosa, incrédulo. Deve ser engano, murmurou para si mesmo. Mas seu coração batia forte, traindo a certeza que tentava impor. O garoto, sem se importar com sua reação, enfiou a mão no bolso de sua jaqueta desbotada e tirou um papel dobrado, amarelado e frágil como uma folha de outono. Minha mãe mandou te entregar isso se um dia te encontrasse, disse com voz clara e serena, oferecendo a carta com as 2 mãos, em um gesto de respeito que contrastava com sua aparência largada. Mateus hesitou. Seus dedos tremeram levemente antes de pegar o papel. Do lado de fora, escrito com uma caligrafia cuidadosa, mas irregular, lia-se: Pai, se você estiver lendo isso... O mundo parou de girar. O sinal abriu. As buzinas começaram a soar atrás dele. Mas Mateus tinha se transformado em uma estátua, incapaz de reagir ao caos que crescia ao seu redor. O garoto ainda estava ali, imóvel, sustentando seu olhar sem piscar. Como é seu nome? Perguntou Mateus com a voz seca, como se tivesse esquecido como falar. Alexandre, respondeu o pequeno. O nome o atingiu como uma onda gigante. Carmen. Tinha mencionado aquele nome anos atrás, durante uma viagem à praia de Copacabana, que ele quase não se permitia lembrar. Se um dia tivermos um filho, gostaria de chamá-lo de Alexandre, ela havia dito, recostada sobre a areia dourada, enquanto o sol se punha no horizonte. Quem é sua mãe? Perguntou, quase temeroso de ouvir a resposta. Carmen Vaz, respondeu Alexandre, com a calma de uma criança que havia ensaiado aquela resposta 1000 vezes em sua cabeça. A garganta de Mateus se fechou. Carmen, a mulher a quem uma vez jurou amar para sempre. A mulher a quem havia abandonado quando ela lhe disse que estava grávida, acusando-a de mentir, de tentar prendê-lo. Ele tinha ido embora, orgulhoso e tolo, sem olhar para trás nem uma única vez. Até agora. A carta tremia em suas mãos. Ele a abriu com dedos trêmulos. Apenas 2 linhas, trêmulas sobre a página gasta. Se você está lendo isso, Mateus, eu se foi, mas ele é seu. E eu nunca deixei de acreditar que você viria buscá-lo. Cuide dele como eu não posso mais. Mateus mal conseguia respirar. Sua visão embaçou.
As buzinas continuavam a soar, mais insistentes, mas nenhum dos dois se moveu. Alexandre permaneceu ali com seus pequenos punhos cerrados, tremendo levemente, mas esperando por algo que não ousava dizer em voz alta. «Entre!» disse Mateus por fim, destravando a porta do carona. No carro, Alexandre sentou-se ereto, com uma dignidade que contrastava com a sujeira e a fome evidentes em seu corpo frágil. Mateus pegou seu telefone e cancelou todas as suas reuniões do dia. Não conseguia parar de olhar para o garoto. Seus olhos, a curva do queixo, a mesma forma de franzir a testa que ele via todas as manhãs no espelho. O trajeto até sua cobertura em Moema transcorreu em um silêncio denso, interrompido apenas pelo suave ronronar do motor alemão. Alexandre olhava pela janela, absorto na paisagem urbana que se transformava gradualmente enquanto avançavam em direção aos bairros ricos. «Onde você tem morado?» perguntou Mateus finalmente, incapaz de suportar mais o silêncio. «Em lugares diferentes», respondeu Alexandre vagamente. «Às vezes com amigos da mamãe, às vezes...» Sua voz se apagou. Não precisava terminar a frase. Mateus entendeu que o garoto tinha estado na rua, sobrevivendo como podia. A culpa, aquele sentimento que ele tinha conseguido manter à distância por anos, o atingiu com a força de um tsunami. Ao chegar ao prédio, o porteiro olhou com desconfiança para o pequeno maltrapilho que acompanhava o sempre impecável Sr. Herrera, mas teve a sensatez de não fazer comentários. No elevador, Alexandre observava tudo com olhos maravilhados, como se tivesse entrado em outro mundo. A cobertura era espaçosa, minimalista e fria, projetada para impressionar, não para acolher. Mateus percebeu pela primeira vez o quão vazio era seu lar. Sem fotos de família, sem lembranças, sem vida. «Venha», disse suavemente. «Você precisa de um banho e roupas limpas». Mateus o banhou pessoalmente, descobrindo com horror os hematomas e cicatrizes que marcavam a pele fina do garoto. Emprestou-lhe uma de suas camisetas, que lhe servia como um vestido. Improvisou um jantar com o pouco que havia em sua geladeira, abastecida principalmente para satisfazer os gostos sofisticados de Sofia, sua namorada socialite, mais do que para alimentar um garoto faminto. Alexandre comeu com educação, apesar da fome evidente que sentia. Seus modos contrastavam com sua aparência, sugerindo que Carmen o havia criado com valores. «Onde está minha mãe?» e perguntou finalmente o garoto quando a última mordida desapareceu de seu prato. Mateus ficou paralisado. A carta implicava que Carmen já não estava mais, mas não especificava o que havia acontecido. «Eu não sei, Alexandre», admitiu com sinceridade. «A carta diz que ela se foi. O que ela te disse?» Os olhos do garoto se encheram de lágrimas contidas. «Ela me disse que se algo acontecesse com ela, eu precisava te encontrar, que você ia cuidar de mim. Quando foi a última vez que você a viu?» «Faz 3 semanas. Ela estava muito doente. Depois veio uma ambulância e...» Sua voz falhou. Mateus sentiu algo se quebrar dentro do peito. Carmen estava doente e ele nem sequer sabia. Ele tinha estado tão ocupado construindo seu império financeiro que nunca se deu ao trabalho de descobrir o que tinha acontecido com a mulher que um dia amou. Naquela noite, Alexandre dormiu no quarto de hóspedes, encolhido como um filhote, sob lençóis limpos e macios. Mateus ficou sentado ao lado da porta, com a carta na mão, atormentado pelas palavras que um dia ignorou. «Eu estou grávida». Ele tinha gritado, negado, batido a porta. Ela nunca mais voltou. Sem conseguir dormir, Mateus foi ao seu escritório e abriu uma caixa que guardava do passado. Ingressos de cinema, uma pulseira artesanal e uma segunda carta, uma que ele havia jogado fora, mas que Carmen tinha conservado de alguma forma. «Você não precisa acreditar em mim»,
Mas um dia, se um garotinho te chamar de pai, por favor, escute-o. Não por mim, por ele. Mateus chorou como um homem que finalmente foi declarado culpado pelo único juiz que importava: sua consciência. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Os dias seguintes se passaram em uma névoa de papelada e ligações. Mateus contratou detetives particulares para localizar Carmen, visitou hospitais e mergulhou em um mundo burocrático que desconhecia por completo. Enquanto isso, Alexandre permanecia ao seu lado, silencioso e observador, com uma maturidade imprópria para sua idade. O primeiro teste de DNA foi ideia de Mateus, não porque duvidasse, a semelhança era inegável, mas porque precisava de documentação oficial para os trâmites legais que se aproximavam. Quando o envelope com os resultados chegou, confirmando o que seu coração já sabia, Mateus o segurou entre suas mãos trêmulas como um tesouro. 99,9% de probabilidade de paternidade. Seu filho. Seu sangue. A mudança de Sofia para o apartamento dele estava programada para o fim de semana. Mateus tinha estado adiando o inevitável confronto, inseguro de como lidar com a situação. Quando finalmente contou sobre Alexandre, a reação foi exatamente a que temia. Um filho de uma mulher do seu passado, e agora ele mora com você? Sofia andava pela cobertura como uma leoa enjaulada, seus saltos de grife ressoando contra o chão de mármore. Você se dá conta do que isso significa para nós, para nossa imagem? Sofia, ele é meu filho, respondeu Mateus com uma firmeza que surpreendeu a ambos. E o que é que eu ganho com isso? E nossos planos? Você acha que eu quero ser madrasta de um menino de rua? As palavras atingiram Mateus como um tapa. Pela primeira vez, viu Sofia com clareza. Bonita, refinada e absolutamente incapaz de compreender o que realmente importava. Se você não pode aceitar meu filho, então não existe nós, disse, surpreso com sua própria determinação. Sofia foi embora naquele mesmo dia, levando seus pertences e deixando para trás ameaças veladas que Mateus mal registrou. Seu mundo agora girava em torno de Alexandre e da busca por Carmen. A adaptação não foi fácil para nenhum dos dois. Mateus, acostumado à sua independência e a um estilo de vida ditado por reuniões de negócios e eventos sociais, teve que aprender a ser pai da noite para o dia. Alexandre, por sua vez, observava seu novo ambiente com cautela, como um animal selvagem que teme uma armadilha. Os primeiros dias foram particularmente difíceis. Alexandre sofria pesadelos que o faziam gritar no meio da noite. Mateus ia até ele, desajeitado, mas determinado, aprendendo a consolar, a estar presente. Você acha que eu vou ver a mamãe de novo? Perguntou Alexandre uma noite, enquanto Mateus tentava acalmá-lo depois de um pesadelo particularmente violento. A pergunta o despedaçou. Os investigadores não tinham encontrado nenhum rastro de Carmen em nenhum hospital da cidade. Era como se ela tivesse sumido. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-la, respondeu, evitando fazer promessas que não sabia se poderia cumprir. Uma tarde, enquanto compravam roupas para Alexandre, uma experiência nova para ambos, o garoto parou em frente. Há uma livraria. A mamãe gostava muito de livros, disse com voz suave. Ela lia para mim todas as noites. Mateus observou a expressão nostálgica de seu filho e teve uma ideia. Naquela noite, depois do jantar, tirou um livro do Harry Potter, da sacola de compras que havia escondido, e sentou-se ao lado da cama de Alexandre. Meu pai lia para mim quando eu era pequeno, explicou, embora não fosse verdade. Seu pai, sempre ocupado construindo seu próprio império, mal tinha estado presente em sua infância. Pensei que poderíamos tentar. O sorriso de Alexandre, o primeiro genuíno desde sua chegada,
Foi como um raio de sol atravessando as nuvens de tempestade. A leitura noturna se tornou um ritual sagrado, um momento de conexão que ambos valorizavam. Pouco a pouco, a muralha invisível entre eles começou a desmoronar. O verdadeiro desafio chegou uma semana depois, quando Mateus recebeu uma ligação que o deixou gelado. Sofia tinha apresentado uma denúncia às autoridades, alegando que ele estava abrigando ilegalmente um menor. A acusação era absurda. Ele tinha os resultados do DNA para provar sua paternidade, mas suficiente para desencadear uma investigação. Uma assistente social seria designada para avaliar a situação. Mateus enfrentou a notícia com uma mistura de raiva e medo. Como explicaria sua repentina paternidade? Como justificaria os anos de ausência? A culpa, sempre presente, ameaçava afogá-lo. Naquela noite, depois de colocar Alexandre na cama, Mateus saiu para a varanda com uma taça de uísque na mão. A cidade se estendia sob ele, um mar de luzes cintilantes na escuridão. Sentia-se mais sozinho do que nunca, apesar de que, pela primeira vez em anos, não estava realmente sozinho em casa. O som da porta de correr o sobressaltou. Alexandre, descalço e com o cabelo desgrenhado, se aproximou com cautela. "Não consegue dormir?" perguntou Mateus. Alexandre negou com a cabeça. "Eu ouvi você falando no telefone", disse. "Você parecia preocupado." Mateus considerou mentir, proteger o garoto da verdade. Mas algo no olhar de Alexandre, essa maturidade prematura nascida da adversidade, o fez mudar de opinião. "Alguém está tentando nos separar", explicou, simplificando a situação. "Mas eu não vou permitir." Alexandre assentiu, como se a resposta não o surpreendesse. A mamãe dizia que sempre haveria pessoas que não entenderiam, disse com sabedoria infantil, mas que o importante era não desistir. Mateus sentiu uma onda de respeito por Carmen. Apesar de tudo, ela tinha criado um garoto corajoso e sensato. "Sua mãe é uma mulher muito inteligente", disse. "Nós vamos encontrá-la, né?" perguntou Alexandre, com aquela esperança inabalável que só as crianças possuem. Mateus queria prometer a ele que sim, que a encontrariam, que tudo daria certo. Mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, abraçou seu filho contra o peito, permitindo-se sentir o amor paterno que havia crescido silenciosamente em seu interior. "Vamos tentar com todas as nossas forças", prometeu finalmente. "Você já se perguntou quais segredos a pessoa que está sentada ao seu lado no ônibus esconde? Que histórias não contadas o rosto que sorri para você a cada manhã na cafeteria guarda?" Enquanto Mateus e Alexandre se abraçam sob o céu estrelado de São Paulo, a verdade sobre Carmen ainda é um mistério que espera ser revelado. A visita da assistente social foi uma experiência tensa. Elvira Mendoza, uma mulher de meia idade com expressão severa e olhos perspicazes, percorreu a cobertura de Mateus com um olhar crítico, tomando notas em um tablet enquanto bombardeava pai e filho com perguntas incisivas. "Há quanto tempo você conhece seu pai, Alexandre?" E perguntou, observando atentamente a reação do garoto. "2 semanas", respondeu ele com honestidade. "E onde você estava morando antes?" Alexandre baixou o olhar, incomodado. "Com amigos da mamãe e depois na rua um pouco." Mateus sentiu uma pontada de dor diante da confissão. "E sua mãe? Onde ela está agora?" A pergunta foi direcionada a Alexandre, mas o olhar da assistente social se cravou em Mateus, acusador. "Nós não sabemos", interveio Mateus. "Estamos tentando localizá-la. Ela está doente." Elvira fez uma anotação em seu tablet. "Você tem documentos que comprovam sua paternidade?" Mateus entregou a pasta com os resultados do DNA. A mulher os examinou com atenção. "Estes confirmam a relação biológica", concedeu, "mas não explicam sua ausência durante 8 anos. "Não há explicação que justifique isso", admitiu Mateus,
Cometi um erro terrível, mas agora estou aqui e não pretendo ir embora. A sinceridade pareceu surpreender Elvira. Sua expressão suavizou ligeiramente. O bem-estar da criança é minha única preocupação, disse. Preciso avaliar se este é o ambiente adequado para ele. Mateus assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Farei o que for necessário. Elvira continuou seu interrogatório, observando a interação entre pai e filho, tomando nota dos detalhes da casa, do quarto que Mateus tinha preparado para Alexandre. Antes, um escritório frio, agora transformado apressadamente em um espaço infantil com brinquedos novos que o garoto mal tocava, preferindo um velho urso de pelúcia desbotado que tinha trazido consigo. Quando a visita terminou, Mateus acompanhou Elvira até a porta. Senhor Herrera, disse ela antes de partir, entendo que o senhor tem recursos para contratar os melhores advogados, mas sugiro que invista esse tempo e dinheiro em conhecer realmente seu filho. Isso pesará mais em meu relatório do que qualquer argumento legal. As palavras ficaram com ele por dias, ressoando em sua mente enquanto tentava encontrar a maneira de se conectar genuinamente com Alexandre. A verdadeira oportunidade surgiu inesperadamente. Uma tarde, ao voltar do escritório, onde cada vez passava menos tempo, Mateus encontrou Alexandre sentado no chão da sala, cercado de papéis arrancados de um caderno, desenhando intensamente. "O que você está fazendo?" perguntou, deixando sua maleta e afrouxando a gravata. Alexandre se encolheu um pouco, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. "Só desenhando." Mateus se aproximou e sentou-se ao lado dele no chão, ignorando as rugas que se formariam em seu terno de grife italiano. Os desenhos eram surpreendentemente bons para uma criança de sua idade. Paisagens urbanas, pessoas nas ruas, cenas cotidianas, captadas com um detalhe notável. "São incríveis", disse Mateus com sincera admiração. "Onde você aprendeu a desenhar assim?" "A mamãe me ensinou", respondeu Alexandre. "Ela desenhava para revistas." Mateus ficou imóvel. Uma lembrança emergiu das profundezas de sua memória. Carmen, sentada em um banco do parque, com um caderno de desenho sobre os joelhos, capturando com traços rápidos e precisos os casais que passeavam, as crianças que brincavam. "Um dia serei ilustradora", ela havia dito, com aquela determinação tranquila que a caracterizava. "Você tem algum desenho dela?" perguntou com voz suave. Alexandre negou com a cabeça. "Ficaram no nosso apartamento quando tivemos que ir embora." "Onde vocês moravam?" "Na Vila Madalena", respondeu o garoto. "Mas depois o dono nos despejou porque a mamãe não conseguia pagar o aluguel." Outra pontada de culpa atravessou Mateus. Enquanto ele acumulava milhões, Carmen e seu filho, tinham sido despejados. "Você gostaria de recuperar suas coisas?" perguntou impulsivamente. Os olhos de Alexandre se iluminaram. "Nós podemos ir?" "Amanhã mesmo." No dia seguinte, um sábado ensolarado, Mateus e Alexandre se dirigiram à Vila Madalena no Mercedes. O contraste entre o veículo luxuoso e o bairro de classe trabalhadora não passou despercebido pelos vizinhos, que olhavam com curiosidade enquanto Alexandre guiava Mateus por ruas estreitas até um prédio desgastado de cor ocre. O dono, um homem corpulento com expressão carrancuda, os recebeu com desconfiança, até que Mateus mencionou a possibilidade de pagar os aluguéis atrasados. A atitude do homem mudou instantaneamente. Claro, as coisas da Dona Vaz ainda estão onde ela deixou", disse, conduzindo-os até um pequeno depósito no porão. "Não tive coragem de me desfazer delas." Mateus duvidou da veracidade desse sentimento, mas não disse nada. O depósito estava cheio de caixas e móveis modestos. Alexandre se moveu entre eles com familiaridade,
abrindo caixas específicas, retirando livros, brinquedos, roupas. Mateus observava em silêncio, absorvendo cada detalhe, tentando reconstruir a vida de Carmen e Alexandre através de seus pertences. Um álbum de fotos chamou sua atenção. Abriu-o com mãos trêmulas. Lá estava Carmen, mais magra do que ele, se lembrava, mas com o mesmo sorriso luminoso, segurando um bebê que devia ser Alexandre. Página após página, a vida de seu filho se desenrolou diante de seus olhos. Primeiros passos, aniversários modestos mas felizes, dias no parque, natais com uma pequena árvore enfeitada com figuras feitas à mão. E em muitas dessas fotos, aparecia um homem mais velho, de cabelos grisalhos e sorriso bondoso, abraçando Alexandre com evidente carinho. "Quem é ele?" perguntou Mateus, apontando para o desconhecido. "É o vovô Ramon", respondeu Alexandre, se aproximando. "O pai da mamãe." Mateus sentiu uma mistura de alívio e ciúmes irracionais. Pelo menos Alexandre tinha tido uma figura paterna em sua vida, alguém que o amava e o guiava. "Onde ele está agora?" "Morreu ano passado", disse Alexandre com tristeza. "A mamãe diz que agora ele é uma estrela que cuida da gente lá de cima." Entre as caixas, encontraram algo inesperado. Um portfólio de ilustrações profissionais com o nome de Carmen impresso na capa. Dentro, belas aquarelas para livros infantis, designs para revistas, rótulos de produtos. "Mamãe trabalhava em casa para poder cuidar de mim", explicou Alexandre. "Mas quando ela ficou doente, não conseguiu mais desenhar." Mateus passava as páginas com reverência, descobrindo uma Carmen que nunca conheceu. Talentosa, persistente, uma artista que tinha conseguido ir em frente sozinha. Entre as ilustrações, caiu um cartão de visitas. Editora Girassol, literatura infantil. Um contato, uma pista. Enquanto carregavam as caixas no carro, Alexandre parou em frente à porta do prédio. "Podemos subir para ver nosso apartamento?" perguntou com voz tímida. O proprietário trocou um olhar desconfortável com Mateus. "Já está ocupado", disse. A decepção no rosto de Alexandre foi evidente, mas ele não discutiu. Estava acostumado às perdas. De volta à cobertura, Alexandre começou a desembalar seus tesouros. Livros gastos, brinquedos velhos, mas queridos, desenhos que havia feito para sua mãe. Mateus o observava, ciente de que cada objeto revelava uma parte da vida de seu filho que ele tinha perdido voluntariamente. "Pai", disse Alexandre de repente. A palavra ainda soava estranha, mas natural ao mesmo tempo. "Posso pendurar isso no meu quarto?" Era um desenho a lápis, claramente feito por Carmen. Alexandre sorrindo, com uma bexiga na mão em frente a um carrossel. A data no canto indicava que havia sido feito há apenas 6 meses. "Claro", respondeu Mateus, comovido pelo modo como a criança tinha dito "meu quarto", aceitando finalmente esse espaço como seu. Enquanto ajudava Alexandre a personalizar seu quarto, o telefone de Mateus tocou. Era Javier, seu advogado. "Temos um problema", disse sem preâmbulos. "Sofia solicitou a guarda provisória de Alexandre, alegando que você é um pai inadequado." "O quê? Isso é um absurdo!" exclamou Mateus. "Ela nem é filho dele. Ela alega que mantém um relacionamento com você há anos, que é uma figura estável na vida da criança e que você é um viciado em trabalho incapaz de fornecer os cuidados necessários." "Mas isso é mentira. Ela nem conheceu Alexandre. Ela também afirma que você tem histórico de abandono, evidenciado por seu comportamento com a mãe da criança." Mateus ficou sem palavras. Era verdade. Ele tinha abandonado Carmen quando ela mais precisava. Como poderia se defender? "O que fazemos?" perguntou finalmente. "Reunir com o juiz na semana que vem. Enquanto isso, sugiro que você demonstre que é um pai comprometido.
A assistente social ainda não apresentou seu relatório. Isso pode jogar a nosso favor. Quando Mateus desligou, encontrou Alexandre parado na porta, com expressão preocupada. Alguém quer me levar para longe de você? Perguntou com voz pequena. Mateus se ajoelhou para ficar à sua altura. Eu não vou permitir, prometeu surpreso. Com a ferocidade de sua determinação. Você é meu filho e ninguém vai nos separar. Alexandre o abraçou com força, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo de seus braços naquele mesmo momento. Naquela noite, enquanto Alexandre dormia, Mateus revisou o cartão da editora Girassol. Precisava encontrar Carmen, não apenas por Alexandre, mas também para completar essa história inconclusa entre eles, para pedir perdão, mesmo que fosse tarde demais. Você já sentiu que a vida te dá uma segunda chance que você não achava que merecia? Já experimentou aquele momento em que todos os seus valores e prioridades se reorganizam em um instante? Conte-me nos comentários se você viveu ou conhece alguém que tenha vivido uma transformação semelhante à de Mateus. A editora Girassol acabou sendo uma pequena empresa familiar localizada na Vila Madalena. Mateus se apresentou lá no dia seguinte, depois de deixar Alexandre aos cuidados de Dolores, a governanta que havia contratado recentemente. Uma mulher, mais velha, de caráter afável, que parecia genuinamente interessada no bem-estar da criança. A recepcionista, uma jovem com óculos de armação grossa e cabelo tingido de azul, olhou para ele com surpresa quando perguntou por Carmen Vaz. Você conhece a Carmen? Perguntou com evidente curiosidade. Somos velhos amigos, respondeu Mateus, desconfortável com a meia-verdade. Perdemos contato há algum tempo e eu gostaria de encontrá-la. A moça o avaliou com olhar crítico, como se tentasse determinar suas intenções. Carmen era uma de nossas melhores ilustradoras, disse finalmente. Suas aquarelas tinham vida própria. As crianças adoravam seus desenhos. Mateus notou o uso do passado. Um arrepio percorreu suas costas. Era? Perguntou com voz tensa. A jovem baixou o olhar. Ela parou de trabalhar conosco há alguns meses. Estava doente. Sabe o que aconteceu com ela? Onde posso encontrá-la? Uma porta se abriu e uma mulher mais velha, com um elegante coque cinza e olhos vivazes, se aproximou. Eu sou Margarida Soto, diretora editorial, apresentou-se. Ouvi dizer que está procurando por Carmen Vaz. Mateus se apresentou, evitando novamente mencionar seu verdadeiro relacionamento com Carmen. Algo no olhar de Margarida dizia que ele deveria ser cauteloso. Carmen é muito querida aqui, continuou a editora. Uma artista excepcional e uma mulher corajosa. Por que a procura depois de tanto tempo, Sr. Herrera? A pergunta o pegou de surpresa. Como sabe que... Carmen falava de você às vezes. Não frequentemente, mas o suficiente para que eu lembrasse seu nome. Mateus se sentiu exposto, vulnerável. Preciso encontrá-la. É importante. Agora é importante? Perguntou Margarida com uma frieza que contrastava com sua aparência. Amável. Depois de 8 anos? Eu encontrei meu filho, confessou Mateus, deixando cair a máscara. Alexandre, ele acredita que sua mãe faleceu, mas eu tenho razões para pensar que ela pode estar viva. Algo na expressão de Margarida mudou. Ele a conduziu ao seu escritório, um espaço aconchegante cercado de livros infantis ilustrados. Carmen ficou gravemente doente no início do ano, explicou uma vez que estavam sentados. Leucemia. O prognóstico não era bom sem um tratamento agressivo e ela não tinha seguro médico adequado. Mateus fechou os olhos, sentindo o peso de sua ausência, como nunca antes. Ele poderia ter pago qualquer tratamento em qualquer hospital do mundo. Ela morreu? Perguntou diretamente, incapaz de suportar mais incerteza.
Margarida olhou para ele com uma expressão indescritível. Por que você não me conta primeiro o que aconteceu com Alexandre? Carmen adorava aquele menino mais do que sua própria vida. Mateus narrou o encontro no semáforo, a carta, os dias seguintes. Falou da batalha legal que se aproximava e de sua determinação de manter Alexandre ao seu lado. Carmen sempre acreditou que um dia você apareceria, disse Margarida quando ele terminou seu relato. Mesmo quando todo mundo dizia para você esquecê-la, para seguir em frente, ela nunca perdeu a esperança. Ela tirou um envelope de uma gaveta de sua escrivaninha e o entregou a Mateus. Carmen deixou isso aqui antes de ir embora. Me pediu para guardar, caso um dia você viesse perguntar por ela. Com mãos trêmulas, Mateus abriu o envelope. Continha uma fotografia e uma breve nota. Uma fotografia mostrava Carmen, visivelmente mais magra, mas sorrindo, em frente ao que parecia ser uma pequena padaria. A data no verso era de apenas 6 meses atrás. A nota dizia simplesmente: Padaria da Vovó, Bahia. Nem todos que vão estão perdidos, alguns só estão esperando. O coração de Mateus deu um pulo. Ela está viva. Carmen decidiu tentar um tratamento alternativo na Bahia, explicou Margarida, com ervas medicinais e terapias tradicionais. Os médicos daqui davam poucas esperanças, mas ela não queria que Alexandre a visse se deteriorando em um hospital. Por que se separar do filho? Perguntou Mateus, incapaz de compreender tal decisão. Porque o tratamento a deixava fraca, demais para cuidar dele, e porque não queria que Alexandre presenciasse sua morte se chegasse a esse ponto. Preferia que ele a lembrasse forte. Margarida fez uma pausa, mas também porque esperava que, em sua ausência, Alexandre finalmente te procurasse. Ela sabia quem você era, Mateus. Sabia que você poderia dar ao seu filho o que ela não podia mais. Mateus contemplou a fotografia, dominado pela complexidade dos sentimentos de Carmen. Seu sacrifício, sua fé inabalável nele, apesar de todo o mal que ele havia causado. Preciso ir para a Bahia, disse, pondo-se de pé. Preciso trazê-la. De volta. Margarida assentiu. Vá, mas Mateus, prepare-se para qualquer possibilidade. Já faz tempo desde essa foto. A viagem para a Bahia teve que esperar. A audiência judicial pela guarda provisória de Alexandre foi adiantada. E Mateus se viu envolvido em uma tormenta legal que ameaçava separá-lo de seu filho recém-encontrado. Na noite anterior à audiência, enquanto Alexandre dormia, Mateus recebeu uma visita inesperada. Sofia apareceu em sua porta, impecavelmente vestida e com uma expressão que oscilava entre a determinação e o arrependimento. Precisamos conversar, disse. Mateus a deixou entrar com relutância. Veio retirar o pedido de guarda? Sofia passeou pela sala, observando as mudanças sutis. Brinquedos de Alexandre organizados em um canto, desenhos infantis colados na geladeira, livros de histórias sobre a mesa de centro. Isso não era o que tínhamos planejado, Mateus, disse finalmente. Os planos mudam. Assim, da noite para o dia, 8 anos ignorando aquela criança e de repente você é pai devoto? Mateus sentiu a raiva crescer em seu interior. O que você realmente quer, Sofia? Por que solicitar a guarda de uma criança que você nem conhece? Porque eu te conheço, respondeu ela. Você é brilhante nos negócios, mas um desastre nos relacionamentos. Quanto tempo vai levar para você se cansar de brincar de família feliz? O que acontecerá com a criança então? Eu não estou brincando de nada. Ele é meu filho. Um filho que você não sabia que existia há 3 semanas. Mateus respirou fundo, tentando se acalmar. Se você realmente se preocupa com o bem-estar de Alexandre, retire a ação. Ele já perdeu demais. Retirarei a ação com uma condição, disse Sofia. Que você me ceda suas ações na construtora Paraíso. Mateus olhou para ela incrédulo.
Isso é por causa dos negócios? Todo esse teatro legal por causa de um projeto imobiliário? Sofia não se comoveu. Chame de investimento a longo prazo. Meu pai quer colocar as mãos nesse projeto desde o início. É simples. As ações, em troca de você, sumir das nossas vidas. A frieza do trato o deixou sem palavras. Aquele projeto representava anos de trabalho, milhões em investimentos potenciais. Mas também representava horas longe de casa, viagens intermináveis, o mesmo tipo de ausência que seu próprio pai havia lhe infligido. Tudo bem, disse finalmente. As ações são suas, mas quero um documento assinado, retirando todas as acusações, hoje mesmo. Sofia sorriu, satisfeita. Eu sempre soube que você era esperto. Depois que ela foi embora, Mateus permaneceu acordado, refletindo sobre como tinha sido fácil renunciar a algo que, há apenas semanas, considerava vital para seu futuro. As prioridades mudam, lembrou a si mesmo. As pessoas mudam. Na manhã da audiência, Mateus e Alexandre tomavam café da manhã em silêncio. A criança, consciente da importância do dia, tinha insistido em se vestir com sua melhor roupa, uma camisa branca e calças azuis que Mateus tinha comprado para ele. Você está nervoso? Perguntou Mateus, observando como Alexandre mexia nos cereais em sua tigela sem comê-los. Um pouco, admitiu a criança. O que vai acontecer se o juiz disser que eu não posso ficar com você? Mateus se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Me escute, Alexandre. Aconteça o que acontecer hoje. Eu continuarei sendo seu pai. E continuarei, lutando por você sempre. Alexandre assentiu, mas a preocupação não abandonou seus olhos. Eu tenho algo para você, disse Mateus, tirando um pequeno pacote do bolso de seu paletó. Alexandre o abriu com cuidado. Era uma pulseira trançada, semelhante à que Carmen tinha dado a Mateus anos atrás e que ele tinha conservado. Eu fiz ontem à noite, explicou Mateus, para que você tenha algo meu, aconteça o que acontecer. Os olhos de Alexandre se iluminaram. É igualzinha à que a mamãe tinha na caixinha especial dela. Ela disse que você que tinha dado. Exatamente. Igual àquela, confirmou Mateus, surpreso que Carmen tivesse conservado aquela lembrança. Um símbolo de promessa. O fórum estava lotado quando chegaram. Sofia já estava lá, com seu pai e uma equipe de advogados de aparência intimidante. Para surpresa de Mateus, Elvira, a assistente social, se aproximou deles no corredor. Bom dia, Alexandre, cumprimentou com carinho. Você se importaria de esperar aqui um momento enquanto converso com seu pai? Alexandre olhou para Mateus, que assentiu. A criança sentou-se em um banco próximo, tirando um pequeno caderno de desenho e lápis que agora levava para todos os lugares. Eu recebi uma notificação de que a ação foi retirada, disse Elvira assim que ficaram sozinhos. Mas mesmo assim, o juiz vai querer ouvir meu relatório. Mateus se enrijeceu. E o que vai dizer esse relatório? A verdade, respondeu, ela com simplicidade. Que apesar de um começo tardio, o senhor está comprometido com o bem-estar de seu filho. Que a criança está se adaptando bem. E que separá-los agora causaria um dano desnecessário. O alívio inundou Mateus. Obrigado. Não me agradeça. Só estou fazendo o meu trabalho. Elvira fez uma pausa. Há algo mais que o senhor deveria saber. Encontramos registros médicos da mãe da criança. Ela deu entrada no Hospital das Clínicas de São Paulo há 2 meses, mas assinou sua alta voluntária uma semana depois, contra o conselho médico. Ela está na Bahia, disse Mateus. Temos uma pista sobre o paradeiro dela. Elvira assentiu. Desejo-lhe sorte. Essa criança merece ter os 2 pais em sua vida. A audiência foi breve. O juiz, um homem de idade avançada, com expressão cansada, mas olhos amáveis, ouviu o relatório de Elvira, tomou nota da retirada da ação e revisou os documentos de paternidade apresentados por Mateus.
Senhor Herrera, disse finalmente, o senhor cometeu muitos erros, mas parece que finalmente está fazendo algo certo. Concedeu a Mateus a guarda plena, pendente de localizar a mãe e revisar a situação. Fora do fórum, Mateus se ajoelhou e abraçou Alexandre. Ganhamos, campeão. A criança sorriu. Agora podemos procurar a mamãe. Mateus assentiu. Amanhã mesmo partimos para a Bahia. Que segredos a vida nos revela quando achamos que já perdemos tudo. E se o tesouro que buscamos nas alturas estivesse escondido bem diante dos nossos olhos, esperando pacientemente que aprendamos a olhar de verdade? A viagem para a Bahia transformou Alexandre. Enquanto o avião particular de Mateus cortava o céu brasileiro, a criança praticamente pulava em seu assento, apontando para as nuvens e montanhas, liberado momentaneamente do peso que carregara durante semanas. Eu e a mamãe sempre quisemos andar de avião, confessou com entusiasmo infantil. Colocávamos na nossa lista de desejos para quando tivéssemos dinheiro. Mateus sorriu, embora a culpa persistisse como uma sombra. Ele tinha voado pelo mundo em jatos particulares, enquanto seu filho sonhava com seu primeiro voo. Aterrissaram no aeroporto de Salvador ao meio-dia. A cidade os recebeu com um calor intenso, mas agradável, cores vibrantes e o aroma inconfundível da culinária baiana. Mateus tinha feito os arranjos para se hospedar em um pequeno hotel boutique no centro histórico, a uma curta distância de onde esperavam encontrar a padaria mencionada na nota de Carmen. Você acha que a mamãe vai ficar feliz em nos ver? Perguntou Alexandre enquanto se instalavam em seu quarto. Tenho certeza de que será o dia mais feliz da vida dela, respondeu Mateus, rogando internamente que Carmen realmente estivesse lá, que estivesse bem. Depois de se refrescarem, saíram para procurar a padaria da vovó. Perguntando aos locais, descobriram que ela ficava em um bairro pitoresco nos arredores do centro, conhecido por preservar as tradições culinárias baianas. À medida que se aproximavam, Mateus sentiu que seu coração batia cada vez mais rápido. O que ele diria a Carmen depois de tantos anos? Como poderia explicar, justificar seu abandono? Ela o perdoaria? Alexandre, por sua vez, praticamente arrastava Mateus, impaciência pura em seus passos. Quando finalmente viraram a esquina e viram a placa de madeira entalhada, Padaria da Vovó, com um desenho de uma mulher mais velha sorrindo, a criança soltou a mão de Mateus e saiu correndo. Alexandre, espere! Gritou Mateus, acelerando o passo para alcançá-lo. O aroma de pão recém-assado enchia o ar. A padaria era pequena, mas acolhedora, com paredes cor terracota e plantas penduradas. Uma campainha tocou quando Alexandre empurrou a porta e entrou como um furacão. Mateus entrou bem a tempo de ver uma mulher saindo da cozinha, carregando uma bandeja com pães. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, com mechas de cabelos grisalhos em seu cabelo preto, mas os mesmos olhos expressivos que ele havia amado. Carmen ficou paralisada. A bandeja escorregou de suas mãos, caindo no chão com um estrondo. Levou uma mão à boca, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. "Mamãe!" sussurrou Alexandre, de repente inseguro, como se temesse que fosse uma ilusão. Carmen se ajoelhou, abrindo os braços. Alexandre correu para ela, chocando-se contra seu corpo com tanta força que quase a derrubou. Ela o envolveu em um abraço feroz, como se quisesse se fundir com ele, soluçando e rindo ao mesmo tempo. "Meu menino, meu tesouro", repetia entre lágrimas. "Você cresceu tanto." Mateus permaneceu na entrada, incapaz de se mover, sentindo que interrompia um momento sagrado. Finalmente, os olhos de Carmen se ergueram e encontraram os seus. Lágrimas, fúria, amor e medo, tudo ao mesmo tempo. "Por que agora?" perguntou sem soltar Alexandre. "Porque sua carta me encontrou", respondeu Mateus com sinceridade. "E me quebrou por dentro." O reencontro foi intenso.
agridoce. A dona da padaria, uma mulher mais velha, que resultou ser a curandeira, que estava tratando Carmen, fechou o local mais cedo para dar-lhes privacidade. Sentaram-se a uma mesa nos fundos, com 3 xícaras de chocolate quente e pão doce recém-assado. Alexandre, sentado entre seus pais, falava sem parar, contando à mãe tudo o que tinha acontecido desde sua separação, como tinha encontrado o pai, sua nova vida, seus novos brinquedos, mas, acima de tudo, o quanto sentia sua falta. "Mamãe, por que você disse que tinha ido?" perguntou finalmente, a pergunta que havia estado latente o tempo todo. "Eu achei que você tinha morrido." Carmen acariciou sua bochecha. "Sinto muito, meu amor. Eu nunca quis mentir para você, mas eu estava muito doente e tinha medo. Medo de não poder cuidar de você. Medo de que você sofresse vendo-me assim. Você ainda está doente?" Carmen trocou um olhar com Mateus antes de responder. "Estou melhor. Dona Soledade, a dona da padaria, é uma curandeira. Seus remédios me ajudaram mais do que os médicos na cidade." Mateus a observava atentamente, notando os sinais que Alexandre não podia ver. A extrema magreza, as olheiras profundas, a palidez sob o bronzeado do sol baiano. Quando Alexandre finalmente se distraiu, explorando a cozinha da padaria, Mateus e Carmen ficaram sozinhos. "Qual é o verdadeiro prognóstico?" perguntou ele sem rodeios. Carmen sustentou seu olhar. "Melhor do que era. Eu não estou curada, mas eu ganhei tempo. Meses, talvez um ano." Mateus sentiu que algo se quebrava dentro dele. "Você vai voltar com a gente para São Paulo. Eu vou te levar aos melhores especialistas. Vamos procurar tratamentos no exterior se for necessário." "Mateus, eu não vou te perder de novo, Carmen. Não agora, não assim." Ela sorriu com tristeza. "Por que agora, Mateus? O que mudou?" "Tudo", respondeu ele com sinceridade. "Alexandre me mudou. Ver o homem em que eu tinha me tornado através dos olhos dele me fez perceber todos os meus erros. Eu sempre soube que você seria um bom pai se você se desse a chance." A conversa continuou até bem tarde da noite. Carmen mostrou a eles o pequeno apartamento acima da padaria onde estava morando. Era modesto, mas acolhedor, cheio de suas ilustrações e plantas medicinais. Contou sobre sua doença, o diagnóstico devastador, sua decisão de buscar alternativas quando a medicina tradicional lhe ofereceu apenas paliativos. "Eu tinha que tentar", explicou. "Por Alexandre. Eu não podia desistir sem lutar." Sozinhos, depois que Alexandre adormeceu na pequena cama de Carmen, Mateus finalmente fez a pergunta que estava queimando-o desde que a viu. "Por que você nunca me procurou? Todos esses anos, criando nosso filho sozinha?" Carmen olhou para ele com uma mistura de tristeza e resignação. "Eu procurei você, Mateus. No começo, fui ao seu escritório 3 vezes. Suas secretárias nunca me deixaram passar. Liguei, escrevi cartas. Depois, quando Alexandre tinha 2 anos, eu te vi em uma revista com sua nova namorada. Você parecia tão feliz, tão completo. Decidi que era melhor te deixar em paz." Mateus fechou os olhos, dominado pela culpa. "Sinto muito, Carmen. Não tenho desculpas." "Já não importa", disse ela suavemente. "O importante é que você está aqui agora." A semana seguinte transcorreu em uma bolha de tempo suspenso. Carmen continuou trabalhando na padaria pela manhã, enquanto Mateus e Alexandre exploravam a Bahia. À tarde, os 3 compartilhavam refeições, passeios, histórias. Não era uma família convencional, mas havia uma conexão indiscutível entre eles. Mateus observava maravilhado a relação entre mãe e filho, a linguagem silenciosa que compartilhavam, a forma como Carmen sabia exatamente o que Alexandre precisava antes que ele mesmo soubesse. Era um vínculo forjado em anos de confiança mútua,
de sobrevivência compartilhada. Carmen, por sua vez, via com gratidão como Mateus se esforçava para conectar com seu filho, como aprendia a ser pai dia a dia, com paciência e determinação. Uma noite, enquanto Alexandre dormia, Mateus encontrou Carmen na pequena varanda, contemplando as estrelas. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Quando me diagnosticaram, meu maior medo não era morrer, confessou ela depois de um tempo. Era o que aconteceria com Alexandre depois. Nós não temos mais família. O pai do meu pai morreu ano passado. Alexandre ficaria sozinho. Por isso a carta, compreendeu Mateus. Por isso você me enviou procurá-lo. Carmen assentiu. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu sabia que, apesar de tudo, você cuidaria dele. Eu vou cuidar, prometeu Mateus. Mas não sozinho. Você também estará aqui. Carmen sorriu com tristeza. Mateus, seja realista. Minha condição pode se estabilizar temporariamente, mas... Nós vamos nos casar, interrompeu ele. Agora, aqui na Bahia. Vamos formar uma família de verdade, a que deveríamos ter sido desde o começo. Carmen olhou para ele surpresa. Casar? Mateus, você não precisa fazer isso por culpa ou responsabilidade. Não é por culpa, insistiu ele, pegando em suas mãos. É porque eu nunca deixei de te amar, mesmo que eu me recusasse a admitir. É porque eu quero estar com você cada dia que nos resta, seja um ou sejam 1000. As lágrimas brilhavam nos olhos de Carmen. Há 8 anos eu teria dado tudo para te ouvir dizer isso. Diga que não é tarde demais, suplicou Mateus. Carmen ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, lentamente, inclinou-se e o beijou suavemente nos lábios. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo, sussurrou. Casaram-se 3 dias depois, em uma cerimônia simples na pequena capela local. Alexandre, radiante de felicidade, foi o encarregado de levar as alianças. Dona Soledade e os moradores do bairro que tinham acolhido Carmen tornaram-se sua família, estendida para a celebração. Não foi o casamento luxuoso que Mateus teria organizado no passado, mas algo muito mais valioso. Um compromisso sincero, nascido do amor redescoberto e da promessa de cuidar um do outro, não importando o que viesse. Quando chegou o momento de voltar para São Paulo, Carmen estava com medo. Temia que a grande cidade, com seu barulho e poluição, acelerasse a deterioração de sua saúde. Mas também sabia que lá teria acesso a tratamentos que poderiam prolongar sua vida. Eu não quero desperdiçar o tempo que me resta em hospitais, confessou a Mateus. Você não vai, prometeu ele. Vamos procurar um equilíbrio, tratamentos médicos e remédios tradicionais e, acima de tudo, tempo para nós 3. O retorno à capital marcou o início de uma nova etapa. Mateus vendeu a cobertura em Moema e comprou uma casa com jardim em Santana, um bairro tranquilo e boêmio onde Carmen se sentiria mais à vontade. Transformou um quarto em estúdio para que ela pudesse continuar ilustrando atividade que a enchia de vida e propósito. Os médicos se mostraram cautelosos, mas otimistas. A combinação dos remédios tradicionais de Dona Soledade, que lhes enviava preparados semanalmente da Bahia, e os tratamentos modernos menos agressivos parecia estar funcionando. Carmen ganhou peso, recuperou a cor, e embora ainda precisasse descansar várias horas por dia, podia desfrutar de atividades com sua família. Mateus, por sua vez, reestruturou completamente sua vida profissional. Delegou a direção diária de suas empresas a sócios de confiança e estabeleceu um escritório em casa, reduzindo suas horas de trabalho ao estritamente necessário. Descobriu que o império financeiro que havia construído podia funcionar perfeitamente sem sua presença constante. Uma revelação que teria sido inconcebível meses atrás.
As manhãs agora começavam com cafés da manhã em família. As noites terminavam com os três aconchegados no sofá, vendo filmes ou com Mateus lendo em voz alta enquanto Carmen desenhava e Alexandre escutava, fascinado pelas histórias. Quem poderia acreditar que um encontro casual em um semáforo transformaria tão profundamente o destino de três pessoas? E se as coincidências não existissem e cada encontro fosse, na realidade, parte de um plano maior, esperando o momento perfeito para se revelar? O verdadeiro desafio chegou 6 meses depois. A saúde de Carmen havia melhorado notavelmente, mas uma tarde, enquanto desenhava em seu estúdio, ela sofreu um colapso. A ambulância chegou em minutos, mas a hospitalização foi inevitável. Os médicos foram claros. O câncer havia retornado mais agressivo do que antes. As opções eram limitadas. Um tratamento experimental com efeitos colaterais devastadores e poucas garantias, ou cuidados paliativos para assegurar a qualidade de seus últimos meses. Eu não quero que Alexandre me veja me deteriorando. Em um hospital, disse Carmen, decidida apesar de sua fraqueza. Eu quero estar em casa com vocês dois até o fim. Mateus queria lutar, insistir no tratamento, procurar alternativas em outros países, mas respeitou sua decisão. Desta vez, estaria ao seu lado apoiando-a, não abandonando-a. Organizaram a casa para que Carmen pudesse estar confortável. Uma enfermeira vinha diariamente, mas era Mateus quem assumia a maior parte de seus cuidados, aprendendo a administrar medicamentos, a reconhecer sinais de dor, a proporcionar conforto. Alexandre, com a resiliência assombrosa das crianças, se adaptou à nova situação. Passava horas ao lado da cama de sua mãe, lendo para ela, mostrando-lhe seus desenhos, contando-lhe sobre sua escola. Não houve necessidade de ocultar a verdade. Ele já havia vivido demais para sua pouca idade, a fim de não reconhecer a fragilidade da vida. Uma tarde, enquanto Mateus ajudava Carmen a tomar um banho de sol no jardim, ela confessou algo inesperado. Quando eu descobri que estava grávida, eu senti medo, disse ela em voz baixa. Medo de não ser suficiente, de falhar com ele. Mas, desde o momento em que nasceu, Alexandre me deu uma força que eu não sabia que tinha. Ele me ensinou a ser valente. Mateus pegou em sua mão. Ele ensinou isso para nós dois. Me prometa que você vai contar sobre mim para ele, pediu Carmen. Não só o que foi bom, mas também os meus medos, os meus erros. Eu quero que ele saiba que eu era humana. Ele saberá de tudo, prometeu Mateus, todo dia. À medida que as semanas passavam, Carmen foi perdendo as forças gradualmente, mas não perdeu a serenidade, nem a determinação de desfrutar de cada momento. Quando não conseguiu mais se levantar da cama, pediu que a levassem para a sala, para continuar a fazer parte da vida familiar. Mateus encontrou consolo nas pequenas rotinas que tinham desenvolvido. Pentear seu cabelo todas as manhãs, ler seus autores favoritos, segurar sua mão enquanto dormia. E nos momentos de lucidez, conversar do passado, do presente e especialmente do futuro que não partilhariam, mas que ela ajudou a construir. Uma tarde de domingo, enquanto o sol pintava a sala com tons dourados, Carmen pediu que trouxessem seu material de desenho. Suas mãos tremiam demais para segurar um pincel, mas com a ajuda de Mateus, conseguiu esboçar 3 figuras simples: uma mulher, um homem, um menino, de mãos dadas sob um céu estrelado. Minha obra-prima, sussurrou, com um sorriso fraco. Naquela noite, enquanto Alexandre dormia e Mateus velava seu sono, Carmen abriu os olhos repentinamente. Obrigada, disse com voz clara e forte, surpreendentemente vital para alguém tão fraca. Por quê? Perguntou Mateus, aproximando-se mais. Por me dar estes meses. Por fazer com que meu fim seja também um novo começo. Mateus não conseguiu conter as lágrimas.
Eu é que tenho que te agradecer. Por Alexandre, por me ensinar o que realmente importa. Carmen sorriu. Eu sempre soube que você era um bom homem, Mateus. Você só precisava se lembrar disso. 2 dias depois, Carmen partiu em paz, rodeada por aqueles que amava. Não houve terror nem agonia, apenas uma suave transição, como se finalmente tivesse se permitido descansar depois de uma longa batalha. O funeral foi íntimo, mas a quantidade de pessoas que compareceram surpreendeu Mateus. Colegas do mundo editorial, vizinhos de seu antigo bairro, amigos que tinha feito na Bahia, inclusive alguns pais de colegas de Alexandre. Carmen tinha tocado muitas vidas, deixando rastros de bondade e beleza. Dona Soledade, que tinha viajado da Bahia, se aproximou de Mateus depois da cerimônia. Carmen me fez prometer que te entregaria isso, disse, estendendo um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Na intimidade de seu lar, Mateus o abriu com Alexandre ao seu lado. Era um livro de contos artesanal, ilustrado por Carmen. A história, narrada com palavras simples mas profundas, relatava a aventura de um menino que encontrava seu pai depois de uma longa separação. E juntos empreendiam uma viagem para resgatar sua mãe de um feitiço maligno. Não conseguiam romper o feitiço por completo, mas no processo os 3 se tornavam uma verdadeira família. Na última página, Carmen tinha escrito uma dedicatória para Alexandre e Mateus. Às vezes, os finais são também começos. Eu os amarei sempre, de cada estrela do céu. Carmen. Os dias seguintes à perda foram um túnel escuro. Mateus movia-se pela casa como um fantasma, tentando manter as rotinas por Alexandre, mas sentindo-se vazio por dentro. A criança, por sua vez, reagiu com um silêncio contemplativo, refugiando-se em seus desenhos, criando cenas onde sua mãe aparecia como um anjo, como uma estrela, como uma presença invisível, mas constante. Na noite em que Alexandre finalmente chorou, um choro dilacerante, primitivo. Mateus o segurou contra seu peito por horas, embalando-o, acompanhando-o na dor, permitindo-se também chorar. Aquele momento partilhado marcou o começo de sua cura. Pouco a pouco, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Mateus voltou a trabalhar parcialmente, mas suas prioridades tinham mudado para sempre. Alexandre voltou à escola, onde encontrou consolo na rotina e em novas amizades. Juntos, estabeleceram tradições que honravam a memória de Carmen. Visitavam seu túmulo a cada domingo com flores frescas. Celebravam seu aniversário, preparando sua sobremesa favorita. Mantinham vivo seu legado artístico, organizando uma pequena exposição de suas ilustrações em uma galeria local. 1 ano depois de sua partida, Mateus tomou uma decisão que mudaria novamente o curso de suas vidas. Usando parte de sua fortuna, estabeleceu uma fundação em nome de Carmen, dedicada a fornecer tratamentos médicos a mães solteiras com doenças graves e apoio educacional aos seus filhos. A Fundação Carmen Vaz tornou-se rapidamente uma referência no âmbito da assistência social. Através dela, Mateus conheceu dezenas de mulheres que, como Carmen, lutavam heroicamente por seus filhos enquanto enfrentavam doenças devastadoras. E em cada uma dessas mulheres via um reflexo da força e da determinação que havia amado nela. Alexandre, agora com 10 anos, mostrava um talento excepcional para a arte, herdado claramente de sua mãe. Suas ilustrações, carregadas de emoção e simbolismo, começaram a aparecer nas publicações da Fundação, comovendo a quem as via. Uma tarde, enquanto contemplavam juntos o pôr do sol de seu jardim, outra tradição que haviam estabelecido, Alexandre surpreendeu Mateus com uma pergunta inesperada. Pai, você acha que a mamãe estaria orgulhosa de nós? Mateus abraçou seu filho, refletindo sobre o longo caminho percorrido, as perdas e os ganhos, a dor transformada em propósito. Tenho certeza de que ela está, campeão.
Nós a mantivemos viva em tudo que fazemos. Alexandre assentiu, satisfeito com a resposta. Às vezes eu sinto que ela está aqui, olhando para a gente, especialmente quando eu desenho. Ela está, confirmou Mateus, em cada traço dos seus desenhos, em cada gesto de bondade, em cada momento que partilhamos. A criança ficou pensativa. Sabe o que eu mais sinto falta dela? A risada dela. É como música. Mateus sorriu. Ela tinha uma risada contagiante. A primeira vez que eu a ouvi rir de verdade foi naquela viagem à praia de Copacabana. Estávamos andando pela areia e uma onda gigante nos surpreendeu, encharcando a gente completamente. Eu estava furioso porque meu relógio novo tinha estragado, mas ela não conseguia parar de rir. E, finalmente, eu também ri. Essas trocas de lembranças tinham se tornado preciosas para ambos. Através das histórias que Mateus partilhava, Alexandre conhecia facetas de sua mãe que ele tinha sido muito pequeno para recordar. E através das lembranças de Alexandre, Mateus descobria a Carmen que ele não tinha conhecido. A mãe paciente, a contadora de histórias imaginativa, a mulher que encontrava beleza mesmo na adversidade. No segundo aniversário da morte de Carmen, tomaram uma decisão espontânea: viajar para a Bahia para visitar a padaria onde a tinham encontrado. O lugar ainda estava lá, acolhedor como sempre, embora Dona Soledade estivesse mais envelhecida, mais frágil. Eu sabia que vocês voltariam, disse a idosa com um sorriso sábio. Carmen também sabia. Ela mostrou um caderno que tinha pertencido a Carmen, cheio de esboços e anotações sobre remédios tradicionais. Na última página havia escrito: a vida é um círculo. O que parece um fim costuma ser só o começo de algo novo. Confie na jornada. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Mateus. Durante tanto tempo, ele tinha vivido focado em metas, em conquistas tangíveis, em construir um império que agora parecia insignificante comparado aos pequenos momentos de felicidade partilhados com seu filho. O verdadeiro legado de Carmen não eram suas ilustrações, por mais bonitas que fossem, mas a capacidade de encontrar significado e beleza em cada momento, inclusive nos mais escuros. Essa era a lição que queria transmitir a Alexandre. Naquela noite, no pequeno hotel da Bahia, enquanto Alexandre dormia, Mateus escreveu uma carta que seu filho leria muitos anos depois, quando fosse um homem. Querido Alexandre, a vida nos dá às vezes segundas oportunidades disfarçadas de finais. Quando sua mãe voltou a entrar na minha vida através de você, eu pensei que era tarde demais para reparar o dano causado. Mas ela, com sua generosidade infinita, me mostrou que nunca é tarde para fazer o que é certo. Sua mãe foi a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Não só pela forma como enfrentou sua doença, mas pela forma como viveu cada dia. Com propósito, com amor, sem amargura, apesar das dificuldades. Algum dia, quando você for maior, talvez se pergunte por que eu abandonei sua mãe quando ela me disse que estava grávida. Eu não tenho uma resposta que justifique essa decisão. Eu era jovem, egoísta e tinha medo. Medo de não estar à altura. Medo de repetir os erros do meu próprio pai. Mas esse medo me custou 8 anos da sua vida que eu nunca poderei recuperar. O que eu posso te prometer é que, cada dia que me restar, eu tentarei ser o pai que você merece. Eu não serei perfeito, cometerei erros, mas nunca, nunca mais me afastarei. Sua mãe nos deixou cedo demais, mas nos deu o presente mais precioso, a oportunidade de ser uma família, mesmo que por pouco tempo. E naquele breve espaço, ela me ensinou mais sobre o amor e a força do que eu tinha aprendido em toda a minha vida anterior. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo os dela. Quando eu escuto sua risada, eu a escuto. Quando eu observo sua determinação diante dos desafios, eu reconheço seu espírito indomável. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei isto com certeza.
Enquanto nós mantivermos sua lembrança viva através das nossas ações, Carmen nunca terá ido realmente. Com todo o meu amor, pai. Hoje, Mateus Herrera já não é conhecido, principalmente como o implacável magnata dos negócios que um dia foi. Ele é reconhecido como o fundador de uma das organizações beneficentes mais eficazes do país e, o mais importante, como um pai dedicado. Cada manhã, antes de Alexandre despertar para ir à escola, Mateus prepara o café da manhã enquanto contempla o desenho emoldurado que Carmen fez em seus últimos dias. 3 figuras, uma família, sob um céu estrelado. E cada manhã sussurra as mesmas palavras. Bom dia, Carmen. Hoje também vamos tentar fazer a coisa certa. E, em algum lugar, talvez entre as estrelas, Carmen sorri. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para eu saber que você ficou até o final comigo. Obrigado. E por assistir, e até a história de amanhã neste mesmo canal.